Senhoras e senhores, boa noite. A Agência Nacional, no Ministério da Justiça, passa a falar diretamente do Palácio Laranjeiras para um importante comunicado do governo federal ao povo brasileiro. Eu escolhi para vocês então para falar de um tema que vai levar em consideração os 50 anos da implantação da ditadura militar no Brasil, um ato de violência contra a sociedade brasileira daquele momento e que trouxe consequências essas que vivemos hoje, não apenas no nível político, no nível social, mas também no nível individual, no nível de cada um. Sabemos da violência que isso foi para a sociedade brasileira. Isso aconteceu não apenas no Brasil, mas em grande parte da América Latina na época, onde o objetivo era o mesmo, ou seja, um ideal de higienização. Mas tem um lugar melhor para acontecer milagre do que numa favela chamada Cidade de Deus? Então, para isso, eu escolhi recuperar um filme brasileiro que foi exibido já há alguns anos, que se chama Cidade de Deus, um filme dirigido por Fernando Meirelles, onde a violência aparece articulada a uma necessidade, por assim dizer, por uma implantação de um regime onde a higienização estava em primeiro plano. O filme retrata a cidade do Rio de Janeiro, no início dos anos 70, onde então o narrador diz: se não tem para onde ir, vá para a Cidade de Deus, fazendo uma referência àqueles que não tinham lugar para morar. A pobreza já era grande, o desemprego, etc. E o objetivo era de se construir um local fora da cidade, na periferia da cidade, para alojar aqueles que não tinham moradia. Assim foi feito e a Cidade de Deus se transformou ao longo dos anos numa grande favela, num núcleo de violência absurdo. E o filme vai retratando muito bem o crescimento dessa violência e a maneira como ele vai se espalhando por toda a cidade, não ficando restrita apenas àquela localidade. Ora, aprendemos com Lacan, de uma maneira muito contundente, que ali onde não há tolerância, onde a diversidade não é suportada e onde se tenta organizar uma sociedade de uma maneira superegóica, por assim dizer, que era o que acontecia na época, era o governo militar que trazia essa perspectiva. Com Lacan, então, a gente aprende que tudo aquilo que é rechaçado da diversidade retorna exatamente no centro daquilo que foi o palco do rechaço mesmo. Ou seja, a violência aparece na cidade como um efeito imediato dessa tentativa de higienização da cidade do Rio de Janeiro. Então, me parece que hoje, quando vamos discutir toda essa questão dentro do encontro brasileiro, trauma nos corpos, violência nas cidades, nós precisamos levar em consideração essa própria dinâmica que Lacan nos ensina. Quer dizer, aquilo que é rechaçado, tanto no nível da civilização, quanto no nível do sujeito, no nível da subjetividade, aquilo que é rechaçado é o gozo insuportável a cada um. Isso vai aparecer no nível do coletivo, na civilização, mas mais pronunciadamente no nível do sujeito afetando seus corpos. Isso conversa, isso dialoga com o tema do encontro, que traz, de uma certa maneira, um tema bastante amplo e que tem implicações sociais
importantíssimas, mas que nos interessa a nós psicanalistas, não apenas como clínicos, mas a nós psicanalistas enquanto cidadãos.